Hola chicos, nuestra aula de espanhol iremos falar sobre guia turístico de cidades. Os objetivos: compreender os elementos composicionais dos textos verbais e não verbais na forma de gêneros textuais, considerando seu contexto de produção e esferas de circulação. Relacionar através dos significados dos textos a relação da língua materna e a língua espanhola. Vamos a reflexionar? Vamos pensar um pouco? ¿Ya observaste un guía turística de tu ciudad? ¿Conoces los principales pontos turísticos de tu ciudad? E você, conhece os principais pontos turísticos da nossa cidade, Porangatu? Já observou o guia turístico da cidade de Porangatu? Conhece? Sabe algum lugar que tem um guia turístico como esse que você está observando aqui na imagem? Então vamos falar mais sobre isso. Se trabalhas com o turismo, que sítios levarias a um visitante a conhecer em tu ciudad? Se você trabalhasse com turismo aqui em Porangatu, que lugares você levaria um visitante para conhecer aqui na nossa cidade? Então hoje nós vamos conhecer também e falar sobre alguns pontos turísticos da nossa cidade. Quando queremos ou vamos a hacer una viaje, hacemos planos e pensamos muitas coisas. Então, quando queremos ou vamos fazer uma viagem, temos que fazer planos e pensar muitas coisas. Não tem como fazer uma viagem sem antes ter um planejamento. Então, como planteamos uma viagem? Como podemos planejar uma viagem? Olha só. Quais são os requisitos, os lugares turísticos, gastronomia? Qual é a melhor época? Como é o clima? Quanto cuesta viajar? Questões prévias ao viaje, segurança e tranquilidade. Então você tem que observar a segurança, a tranquilidade do local onde você quer ir, quanto que vai te custar essa viagem, como que é o clima daquele lugar, qual é a melhor temporada de você visitar aquele local que você quer ir, porque pode ser que para a praia, por exemplo, como você vai viajar para a praia, você tem que procurar saber se é um tempo chuvoso, porque se tiver de chuva, vai adiantar você ir para a praia. Então você tem que procurar também saber sobre a gastronomia daquele lugar, o tipo de comida que tem naquele lugar, os pontos turísticos e questão prévias da viagem, como por exemplo, você tem que verificar a questão de hospedagem, o traslado, como que você vai, se você vai de avião, se você vai de ônibus, se você vai no seu automóvel próprio, particular, se você vai de trem, de navio. Então, tudo isso tem que ser analisado. Por isso, quando nós turistas necessitamos conhecer detalhes, turistas e viajantes necessitamos conhecer detalhes sobre um local turístico, um itinerário, um trajeto percorrido, temos que tomar nota de um guia de viagem. Tem que ter um guia de viagem ou um guia turístico, certo? Alguns aspectos em geral dos guias turísticos, das guias turísticas. Tem que ter uma linguagem clara e direta, uma informação breve e concisa sobre o lugar do destino. Tem que ter imagens atrativas, fotos da cidade, para que transmita a ideia nos textos, nesse informativo, tem que transmitir toda a ideia, todos os detalhes daquele lugar que nós estamos querendo conhecer. Tem que ter conselhos e datas úteis, e toda a informação incluída deve ser utilizada pelos leitores. Quando você está numa cidade turística, por exemplo, se você já viajou para Caldas Novas, vou citar Caldas Novas. Você, quando chega no hotel, você tem lá um panfleto e nesse panfleto tem alguns lugares, alguns pontos turísticos da cidade onde você pode conhecer ou os passeios que o próprio hotel oferece. Quando você chega para comprar uma viagem, por exemplo, aqui em Porangatu nós temos uma agência da CVC. Quando você chega lá, se você já foi, se você não foi, dá um pulinho lá para conhecer. O que acontece? Lá, a funcionária vai te mostrar alguns panfletos, e esses panfletos
Vão ter lá todas essas orientações aqui de vários lugares, tanto no Brasil quanto fora do nosso país, que você pode conhecer, que você pode visitar. As guias turísticas, esse panfleto, essa guia é como se fosse um panfleto, tá bom? As guias turísticas, hoje em dia, é muito comum encontrar na internet e elas nos sugerem que lugares nós vamos ver, onde comer e os pratos típicos daquele lugar, que fazer, ou seja, que viagem você pode fazer, que passeio você pode fazer quando estiver dentro dessa cidade, onde você pode se alojar, como você pode transitar lá dentro e tudo sobre o itinerário que você deseja conhecer. Tem também telefones de todos os serviços que você precisa, tá? Então, olha só, a guia turística e o folheto turístico. Qual que é a diferença desses dois textos? A guia turística, ela descreve com grande detalhe os locais, os costumes, a forma de como chegar a eles e o que se pode conhecer nos arredores. Já o folheto tem o caráter mais publicitário, que leva à informação. A sua finalidade é atrair os visitantes mais que somente informá-los. Então, aqui tem, olha, um exemplo para você ver, tá? De um folheto turístico, certo? Como atividade, você vai responder: por que necessitamos de uma guia turística? Então, com base no que está aqui no material, que você pode rever, e com base no que eu expliquei, você responde: por que o turismo é importante para uma ciudad? E quais são os ventajas del turismo? Então, responda essas perguntas. E tem uma atividade prática para hoje, que é a seguinte: Porangatu é uma cidade histórica com muitos monumentos e forte influência da cultura popular. Considerado o principal município do norte de Goiás, é cortado pela rodovia Belém-Brasília, um dos mais importantes corredores rodoviários do país, por onde escoa grande parte da produção agrícola e industrial brasileira. É um ponto estratégico para o norte goiano. Com base nessa informação e tendo vários pontos turísticos em nossa cidade, você deverá produzir um vídeo a partir de imagens dos pontos atrativos e visitados em Porangatu. Seja criativo. Ao criar seu vídeo, pode conter depoimentos, textos, imagens. Lembre-se que é um trabalho avaliativo. Então, nessa atividade prática, você vai pegar imagens da internet, como essas imagens que eu captei aqui da internet, coloquei, olha só. Aqui é a parte do centro histórico de Porangatu, a primeira igreja de Porangatu, aqui o coreto, aqui uma imagem da Lagoa Grande, o cartão postal, aqui a imagem do casarão. Isso tudo está disposto na internet, não precisa sair de casa para fotografar. Então pega da internet essas imagens, vai nos aplicativos que eu sei que vocês têm vários aplicativos de edição no celular, faz uma montagem com imagens. Se você tem um avô, uma avó, um tio, uma tia que tem algum depoimento interessante sobre Porangatu, coleta esse depoimento também, coloca frases, coloca bastante criatividade e produza esse vídeo mostrando os pontos turísticos de Porangatu para a gente estar divulgando esse trabalho, e é um trabalho avaliativo, tem valor de 100 pontos. Qualquer dúvida é só me perguntar que eu estou à disposição para ajudar vocês. Gracias por su atención. Hasta luego.